Aleluias, irmãos, eu amo esses louvores, né? Da minha época. Esses louvores são tão marcantes, eles nos remetem a tantos momentos, a tantas situações. Inclusive na época que esses louvores foram mais cogitados, eu era presidente do Ministério de Louvor, né? Na época tinha um presidente do Ministério de Louvor e estava acumulando também a presidência da mocidade. E eu nunca esqueço, era eu, a Elzimar, não sei se a Rosana Cecília estava na época ainda, ou se ela já estava na congregação, mas éramos assim, o Geraldo ainda estava, o Zedilson, o Israel, era um grupo assim bem pequeno, e a gente cantava esses louvores, né? Era novidade na igreja, era coisa maravilhosa, amém? Tem pessoas novas de alma velha também que gostam, né? O Rafael é um deles, ele é mais velho para ouvir música do que eu, né? Um dia eu entrei no carro dele e falei assim, eu não lembro dessa. Então, música boa, adoração boa, genuína, né? É poderoso. Pastor Asley, por favor, vai ser o nosso pregador, a esposa vai adorar o Senhor também nessa noite. Fique à vontade, pastor, deixa Deus te usar para falar conosco aí. Amém, obrigado pastor Nilson, obrigado igreja que está aqui nessa noite. Quer dizer que eu estou assim, muito alegre, muito honrado, privilégio de vir a Conselheiro Pena, né? Rever a família, rever também amigos, irmãos, e o privilégio também de estar juntos. Nós viemos de trem dessa vez, era um desejo nosso de passear de trem. Quando eu saí daqui, queridos, eu saí de Conselheiro Pena em 83, até 82, eu estava com 83, eu fui para João Neiva, fiz ali o Senai da Vale, depois fiquei empregado na Vale, né? Tive a oportunidade de trabalhar um pequeno período lá junto com o Neuci, quando ele foi lá para Vitória. E, então a gente via muito de trem para cá. Os meus filhos, eles cresceram fazendo essa viagem, né, de Conselheiro Pena a Cariacica, né, a Pedro Nolasco. E agora, o tempo vai passando, vocês estão vendo, né? Meus cabelos não são mais os mesmos. Estou vivendo assim, uma fase muito boa de ser vovô. E eu falava, eu quero levar meu netinho lá para nossos netinhos para andar de trem. E aí nós viemos dessa vez, né? Não viemos de carro, como a gente sempre faz. Então é uma alegria muito grande estar com a minha família. E é uma alegria estar junto com eles, querido, porque hoje, né, o meu genro, mas a minha filha, eles estão reunindo numa igreja em Vitória. Minha esposa e um filho estão reunindo da Batista, né? Batista Filadélfia, em Vila Velha. Nosso filho, ele está assim, meio parado assim um pouco, entristece o nosso coração. Ele sabe disso, mas a gente crê que Deus tem oportunidades grandiosas para ele já foi um adorador também. Então, o privilégio de a gente estar junto hoje aqui, né? Para mim isso é um retrato do céu, a minha família servindo ao Senhor, amém? Eu quero convidar o Bernardo, que é um genro, um filho amado, que eu tive o privilégio também de ganhá-lo para Jesus, sem saber que um dia ele seria não só filho na fé, mas filho por direito, né? Em inglês, a palavra genro é son-in-law, né? Filho por direito. Então ele é meu son-in-law, aí meu filho por direito. Fico feliz com ele, um adorador. Queridos, ó, você ora, hein? Eu lembro quando eu orava pela minha filha, eu falava assim, Senhor, eu quero que quem for casar com nossos filhos, né, que ame mais a Jesus do que eu. E eu falo, Bernardo, eu sinto que você ama mais a Jesus do que eu, mas eu fico feliz com isso, né? Então, assim, eles vão cantar uma canção. Então, quero agradecer ao Eterno, ao Deus Eterno, também essa oportunidade de estarmos juntos aqui, congregando. Fico feliz aqui, irmão, a gente acompanha algumas notícias assim, né? Tenho 3 irmãos que reúnem aqui, o Orne, a Valmira e a Valdilene, vários sobrinhos aqui também. Então a gente sempre está conversando. De vez em quando tem alguma coisa na casa de algum familiar, o pastor Nenilson está lá ministrando, pregando. Então a gente fica feliz. Tem uma caminhada, uma história, que mesmo distante, mas Deus está conduzindo.
da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo em mão. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será seu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome e o olhar que vejo ao amanhecer. Todos dizem: essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Aleluia. Querido, eu senti aqui no Espírito, assim, uma coisa que a gente sempre faz lá no início da nossa igreja. Eu gostaria que você colocasse de pé e orasse, abençoasse a pessoa que está do seu lado. Libera uma palavra, ora pela pessoa que está do seu lado. Fala do amor que você tem por Jesus, do privilégio que você tem de vê-lo. Mas ora e abençoa a pessoa que está do seu lado. A palavra de Deus fala que quando nós reunimos, um tem salmos, um tem cânticos, um tem revelação. Então ora pela pessoa que está do seu lado aí, abençoa a vida dele. O Espírito Santo ministra aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós temos uma promessa de gastarmos as nossas vidas, nossos dias na Tua presença. O nosso amor por Ti, Jesus, não é segredo. E nós podemos então orar e abençoar uma pessoa, derramar assim a bênção, saber que quando alguém ora por nós, nós também somos abençoados. Oh Pai, enche esse ambiente aqui, Senhor, com a Tua graça, com a Tua presença. Oh Deus, que possamos fazer isso nos nossos lares, no nosso local de trabalho, quando há uma liberdade, mas principalmente em casa, querido. Ore com seu filho, ore com sua esposa, ore com seu marido, com sua mulher, ore com quem está ali. Tenha essa boa prática de você sempre liberar palavras. É tão fácil a gente reclamar, murmurar, mas é tão gostoso e é um privilégio que nós temos de orar. Oh Pai, abençoa esse ambiente, Senhor. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Deus, manifesta a Tua graça, o Teu poder, Pai. Que eu estou gastando a minha vida. Oh Pai, nós queremos gastar a nossa vida, Deus. Tudo por amor e por
Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado. Queridos, eu vou pedir você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. É a parábola dos talentos, dos 10 talentos. Não vou me ater tanto aqui, uma pregação expositiva aqui assim no texto, mas falar coisas concernentes a esse texto. Creio que vai, não sei se vai ser colocado ali. Mateus capítulo 25, verso 14. Diz assim: quem achou, diga amém. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que eu não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Amém, queridos? Podem assentar. Não sei como é que você encara quando lê um texto desse, ou quando alguém traz uma meditação, uma pregação, mas eu posso dizer para você que este é um dos textos na Bíblia que me traz um grande temor, isso para com a minha vida, porque é muito claro, queridos, todo mundo sabe que nós, ao nascermos, ao nos convertermos, ao crescermos, nós recebemos dons, recebemos talentos, recebemos qualidades maravilhosas que Deus nos deu. Tem dons, creio que os dons de Romanos, a gente chama de dons da graça, Deus colocou para todas as pessoas, independente se crê no Senhor ou não. Mas vamos pensar em nós, cristãos, que já fomos alcançados pela salvação. Quando lemos um texto desse, a responsabilidade, o peso, o compromisso que nós temos, e isso não é diferente na vida cristã. A nossa netinha, ela tá na unção, está agitada esses dias aqui. Acho que o conselheiro Pena ministrou algo nela aí, mas amém. E nós sabemos então, queridos, que espera-se de todas as pessoas um resultado. Atualmente eu trabalho na Caixa Econômica, e eu vejo ali metas. As pessoas olham, a Caixa Econômica é uma empresa pública, tranquila, mas ali nós temos metas. Creio que o Neuci cumpriu tantas metas ali, assim, lá na Vale. Lembro na Vale, quando trabalhei lá, tinha o PN10, profissional nota 10, e tinha umas metas para você bater, até mesmo para receber uma participação de resultados mais expressiva. Então nós sabemos, e todas as pessoas sabem, quem é estudante sabe disso, que ele recebe as instruções ali da professora, recebe as instruções ali para fazer uma boa prova, e aí quando ele faz a prova e tira uma nota muito boa, ele recebe um louvor. Mas aquele que é negligente, então esse é um texto que não é fácil de entender, mas aí vem a responsabilidade relacionada a esse texto,
texto, porque ele encerra falando que aquele que foi negligente, queridos, ele vai perder até aquilo que ele achava que tinha, e ainda vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Então veja assim a seriedade. Não vou entrar numa profundidade, talvez teológica aqui nesse texto, mas assim, fica para mim e para você. E aí, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem dado para nós? E eu quero dizer para vocês, queridos, mesmo trabalhando ali assim como um pastor auxiliar, nós temos o nosso pastor lá, e às vezes quando ele exagera um pouco na mensagem, ou ele dá alguma diretriz, às vezes o meu coração cresce um desejo de reclamar, de murmurar, mas eu falo, Senhor, eu não posso fazer isso, eu tenho que ajuntar, eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei a perceber em muitos lugares que as pessoas, cristãos, ao invés de contribuírem, de arregaçar as mangas, trabalhar juntos, servir para o Senhor. Mas nós estamos vivendo um tempo hoje de muita comparação, um tempo de muito vitimismo, um tempo de muitos sentimentos que não estão sendo bem trabalhados, e aí cresce, e isso aconteceu comigo até um tempo meio assim, vou lá, vou adorar, vou servir, vou fazer um pouquinho só, não quero mais muito compromisso, não quero mais muita responsabilidade, vou sair daquele ministério. E só que ao mesmo tempo o Espírito Santo me cobra, fala comigo que Deus me deu dons, me deu capacidade para que eu possa servi-lo, para que eu possa contribuir muito mais, porque, querido, se tem algo que quando eu sempre penso, falo, como vai ser quando eu chegar no céu? Você pensou se algum dia o seu coração parar de bater e você for chamado? Eu falo, já falei isso várias vezes em oração, eu quero chegar diante de Jesus e Ele falar, olha, vinde meu servo, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Você almeja ouvir isso um dia do Senhor, querido, que Deus fala, olha, você foi fiel no pouco, mas eu vou te colocar sobre o muito. Então, queridos, só que agora esse é o tempo nosso, da nossa vida, da gente fazer, da gente servir, da gente trabalhar. Eu falei, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero participar. E aí quando eu falei isso, Deus me colocou no ministério lá, junto com a minha esposa, que ministério que poucos homens participam, e eu estou para tomar uma decisão se eu assumo mesmo um compromisso, que é o ministério da intercessão. Nós temos um grupo de intercessão, e a ministrante lá, a líder, ela falou que orava ao Senhor, porque só tinha as irmãs do coque no ministério da intercessão. Ela falou, Senhor, eu não aceito isso, eu quero homens no meu ministério. E aí Deus me colocou lá no ministério da intercessão, e estou querendo mesmo crescer mais, assim, ainda mais servir ao Senhor, querido, no ministério, que é orar, quer interceder, quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, quer servir ao Senhor. Falo de coração, estou honrado aqui com o pastor Lenilson, que me deu a oportunidade aqui, queridos, mas há bastante tempo eu falo, Senhor, eu quero ser usado para o Senhor, tira essa vontade de estar lá na frente, tira essa vontade de estar no púlpito. Quanto tempo eu me comparei com outro pastor, nós éramos 2 pastores, e mesmo você trabalhando, mas você via que a sua alma gritava. Quando ele falou, nosso pastor hoje pregou uma bênção, eu falo, misericórdia, semana que vem sou eu que vou pregar, será que eu vou pregar uma bênção? Será que eu vou ouvir também que a minha mensagem foi uma bênção? Eles são dilemas que passam, mas eu sei, queridos, que eu estou servindo ao meu Senhor, que Ele deu talentos para mim, como deu talentos para você, e o que você está fazendo com os talentos que Ele te deu, queridos? Aí, fiquei pensando em alguns versículos aqui, Eclesiastes 9:10, fala, olha, tudo quanto te vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria humana alguma. Claro que Salomão está fazendo uma conjectura aqui, né, com os pensamentos dessa vida nossa, que é debaixo do sol, uma vida fugaz, passageira, mas fica para nós, queridos, que tudo que vier à nossa mão, será que eu faço tudo que vem em minha mão, eu faço conforme a minha força? Será que tudo que o pastor aqui fala, olha, vamos fazer algo assim, eu vou querer fazer igual conforme a força que Deus te deu? Querido, eu tive uma experiência nesses últimos tempos maravilhosa. Vou compartilhar algumas coisas aqui. Sim, lá na igreja, lá o pastor fez uma viagem e ele trouxe vamos colocar uma metodologia, e tem trabalhado muito na nossa igreja do relacionamento uns aos outros, que no grego é a palavra alelon. E ele ensinou lá o alelon para nós.
E falou, olha, na igreja de Atos, eles reuniam de casa em casa, eles reuniam mais. Nós hoje reunimos muito pouco. E ele criou pequenos grupos, nós já temos lá a célula, que chama de grupo de crescimento, mas ele criou pequenos grupos e ele começou a chamar 2 ou 3 para fazer uma videochamada todos os dias. O dele lá na época era 6 da manhã. E para participar, tem um texto anteriormente, no dia anterior, tem algum versículo, 2 ou 3 versículos. A gente medita durante o dia naquele versículo. E aí no outro dia, alguém responsável faz a chamada de vídeo, 2 ou 3 pelo WhatsApp. Hoje é tão fácil isso. E aí, medita naquele texto, fala, que revelação esse texto trouxe para mim. Lá não pode nem usar a palavra a gente, né? Eu sou muito de falar a gente. O Warren ri de mim, que a gente aprendeu com o nosso pai a falar muito a gente. A gente fez isso, a gente fez aquilo. Não, eu fiz isso. O texto falou isso comigo. É um exercício. E a segunda, cada um compartilha. Depois alguém vem e fala, que confronto esse texto me traz? Ele trouxe esse confronto para eu estudar mais a Bíblia, para eu orar mais. Qual o confronto que ele me traz? E aí depois a gente fala, qual o plano de ação? O que eu vou fazer? Aí um dia o apóstolo, lá a gente já fala, é uma igreja apostólica, ele falou, olha, pastor Rosa, eu quero criar um novo grupo e vou colocar você nesse grupo. Aí vai ser começar quinta-feira, você pode? Eu falei, legal, pode me colocar. Qual horário? 6 da manhã. Eu falei, 6 da manhã, gente, eu acostumei a acordar 7h30, 8 horas, eu entro às 10. Mas tá bom, uma vez só por semana, vou participar sim. Não, é todos os dias. Todos os dias. Falei, não, eu vou participar. Eu também sou daqueles que gostam de experimentar. Queridos, começamos o grupo e que tem sido uma bênção. Eu almejo amanhã cedinho já. Nós temos estudando o versículo no final de semana. E amanhã coloquei o versículo na sexta, já vou ter que fazer a chamada de vídeo. E aí ele falou assim, agora eu quero que você lidere um outro grupo. Aí saiu do grupo, eu abri um outro grupo, eu e mais 2 irmãos, que está sendo progressivo, eu com outros 2 irmãos, começamos a estudar. Aí o irmão falou assim, olha, 6 horas para mim está muito ruim, porque eu tenho que levar minha filha para a UFES. Será que dá para a gente fazer 5h30? Falei, 5h30? Amém, vamos fazer 5h30, todo dia, queridos, 5h20, 5h15, eu acordando ali, fazendo aquele grupo. O grupo cresceu, eles continuam. Aí eu fui abrir um terceiro grupo. Aí eu falei, não, agora vamos voltar para 6, né? Já até perguntei, vocês não querem fazer 6h30, não? Assim, a minha esposa, ela participa num grupo desse também, o dela é 9 horas. Nós somos irmãs, 9 horas. Queridos, e como que Deus vai fazendo? O meu chefe lá do meu trabalho, ele participa do nosso do GC, ele ficou sabendo, eu compartilhei desse grupo, ele falou, eu posso participar? Aí ele ele está afastado, está querendo retornar, aí ele está participando comigo e falou assim, eu posso colocar um tio meu lá dos Estados Unidos? Ele pode colocar. A gente faz uma chamada de vídeo. Teve um dia que o tio dele lá dos Estados Unidos estava num hotel, num barco, lá nos Estados Unidos, coisa chique, mostrou pra gente. Mas, queridos, olha como que Deus vai fazendo quando você fala, olha, eu vou experimentar, eu vou fazer conforme a minha força, conforme a força do Senhor. Deus vai me fortalecer. Queridos, e olha qual outra bênção. A minha esposa falou, queridos, a gente está tanto tempo querendo ir para academia, que toda vez que a gente vai ao médico, fala, olha, vocês têm que ir para academia, não pode perder massa muscular. A gente está acordando agora, dá para a gente fazer os alelos e depois ir para a academia. Então tudo isso Deus vai colaborando, contribuindo, queridos. Mas Ele encontrou um coração disposto, um coração aberto. E eu quero que seu coração seja assim. Fiquei feliz, o Warren falou que tem culto aqui todos os dias, 6h30. 6, que a gente tem que aproveitar esse tempo. Esse é o tempo. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação. Colossenses 3,17 fala, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, acontecem oportunidades, Deus tem bênção para nós. A gente sabe quantas coisas acontecem quando Ele encontra um coração disposto a obedecer, e Deus amplia, Deus opera, Deus faz coisas maravilhosas, tremendas. No nosso grupo de GC, tem uma irmã que participa conosco, ela falou que ela participou um tempo, teve algumas decepções, que nem orar mais ela estava orando, e que ela começou a participar de um grupo desse, lá ela já está orando. Uma pessoa que deu tanta
ficou tão travada na vida espiritual que eu não consigo nem mais orar. E Deus está operando. Então, queridos, Deus colocou uma oportunidade de sair da sua casa, acordar mais cedo, vir aqui orar. Faça isso, querido, que Deus vai operar tremendamente na sua vida, vai liberar bênção sobre você e sobre o povo dele, porque Deus quer abençoar. Talvez é esse o talento que Deus te deu, que vai te cobrar, de você estar mais disposto, mais participativo. Queridos, outra coisa que eu me pego também quando eu leio esse texto, eu falo: Senhor, não deixa eu ser menino. Quantas vezes a gente age como menino? Se eu quero contribuir com os meus talentos, eu preciso desenvolver um fruto de maturidade. Paulo, quando ele escreve a 1 Coríntios 13, versículo 11, ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. E aí eu falei: Senhor, me faz ser mais maduro. Fez parte da solução, não deixa eu criar problema não. Como é fácil quando acontecem coisas diferentes na igreja, como um trabalho desse. E eu vejo, queridos, pessoas lá no nosso grupo, a nossa igreja não é diferente, que às vezes murmura: tem que participar do alelo todos os dias, naquele horário. E tem pessoas que começam a retroceder. Eu falo: Senhor, me faz maduro, não deixa eu murmurar, eu reclamar. Às vezes o culto começa a passar 5 minutos, 10 minutos do horário. Às vezes o pastor liberou uma palavra mais ousada, mais corajosa, mais confrontadora. A gente já está com o coração meio travado, e Deus quer operar, Deus quer fazer, Deus quer transformar. Então, queridos, vamos pedir ao Senhor. Eu creio que nós, quando chegarmos na eternidade, nós vamos ver quanto meninos nós fomos e aquilo foi prejudicial, mas quanto maduros nós fomos e aquilo contribuiu para o reino. Então, queridos, peça ao Senhor para que você seja maduro, para que você possa crescer. Nós estamos vivendo uma geração que está, até pessoas adultas estão com dificuldade de agir com maturidade, com sabedoria. Não estão acostumados. Hoje a vida, queridos, ela ficou muito fácil. Você acredita que essas facilidades que nós temos, elas às vezes são prejudiciais? Hoje nós não temos paciência, nem em casa às vezes, de preparar uma comida. Eu estava vendo uma reportagem um dia que assim, as pessoas não estão querendo mais participar de ir em restaurante à la carte, que é preparada aquela comida. E eu pensei isso mesmo. Eu só gosto de ir em self-service, que chega lá, tem aquela comida fast food rápida ali assim. Só que isso vai criando a gente uma celeridade. Falam que o uso de telas, eu vejo dos meus netinhos, como que os meus filhos, né? E como que nós lá em casa tem que ser firmes, fortes com eles, porque querem, estão vidrados pelas telas, vidrados pelo toque. Nossa netinha, ela já pega o celular, já sabe que tem que colocar o dedinho ali e rolar. Então estão acostumando com as coisas muito rápidas, mas isso impede uma maturidade, uma profundidade, porque a gente não aprende mais a experimentar processos. E a palavra de Deus, ela fala: se a gente quer ser maduro, temos que passar pelos processos da vida. Às vezes nós queremos as coisas muito fáceis, e isso acontece na igreja também. Como eu falo, eu mesmo comecei a me perceber um murmurão, um reclamão. Falei: Senhor, em nome de Jesus, quebra isso de mim. Eu quero contribuir, eu quero participar. Então, queridos, eu creio que quando eu chegar diante do meu Senhor, eu quero que Ele olhe para lá e fale assim: olha, você amadureceu. Você passou por aquele deserto, mas venceu. Você foi humilde, você foi persistente. Então, meu servo, entra aqui no gozo do teu Senhor. Não é maravilhoso pensarmos assim, queridos? Queridos, outra coisa que eu peço ao Senhor para colocar em mim, fidelidade no chamado. 1 Coríntios 4:2 diz: ora, além disso, que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Precisa iniciar bem e acabar bem. E Eclesiastes fala que o melhor é o fim do que o início. Queridos, outra palavra que me enche de temor. Eu vi uma palavra, um tempo desse aí, alguém sempre fala assim: olha, é importante terminar bem. É verdade, é importante terminar bem, mas é importante você ter um processo bem. Agora, quão triste é quando você tem um processo bonito, mas chega no final, a coisa degringola, a coisa estraga. E a gente ouve de pessoas que no final fez tudo certo, mas no final assim, desistiu, desanimou, né?
A vida cristã não é fácil, é muito prazeroso. Se você se derrama no Senhor, Deus te leva a coisas sobrenaturais. Deus faz coisas tremendas. Nós temos alguns pastores que a gente caminha, que eu falo, um dia eu quero ser assim. Eles veem anjos, eles falam assim, olha, o anjo já revelou para mim o nome, meu nome da eternidade. Acontecem umas coisas sobrenaturais de uma busca intensa, e Deus faz isso, querido, coisas grandiosas e tremendas. Mas mesmo a gente experimentando essas coisas, quantas pessoas às vezes chegam no final e eu falo, Senhor, eu quero terminar bem, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero ser como aquele ladrão lá na cruz, que no final olhou e se arrependeu, e Jesus ainda falou, olha, hoje estarás comigo no paraíso, amém. Mas o outro não teve essa oportunidade, não se rendeu assim. E quantas pessoas, às vezes, ao longo do processo, da sua caminhada, acontecem certas coisas que desanimam. E aí, cada vez mais, queridos, essa estatística, né, de pessoas que estão frias. Dizem, não acompanhei isso friamente, mas pelo menos no ambiente que eu vivo lá em Vila Velha, a gente vê muitas pessoas que acostumaram com o culto em casa. Queridos, eu falo, eu não trouxe, eu vou confessar aqui, eu não trouxe a minha Bíblia, eu tenho a Bíblia no celular, mas lá no nosso culto, todos os domingos eu gosto de levar a Bíblia, mesmo que não abra, eu falo, a gente pode trazer a Bíblia, porque pareceu tudo ali, tudo. Mas hoje nós, assim, não temos aquele costume, e eu achava lindo, queridos, e acho lindo, quando eu vejo um casal, eu falava com a minha esposa, querido, eu acho tão bonito quando eu ando de você de mãos dadas, com a Bíblia debaixo do braço, nós estamos caminhando juntos, né? E eu acho bonito mesmo, pessoas que carregam a Bíblia. Mas hoje nós estamos tão acostumados, até com a celular, com o toque das telas. Então as coisas tão diferentes nesse tempo, tão diferentes, e nós precisamos vigiar, porque senão a gente passa o dia todo, vê tantas informações dessa rapidez que é o Instagram. Às vezes não tem 15 minutinhos para orar, para se derramar, para participar no secreto, para buscar o Senhor, para deixar Deus fazer coisas grandiosas e tremendas, porque Deus quer fazer, Deus quer revelar, Deus quer operar tremendamente nas nossas vidas, queridos. Estou lembrando aqui, a vida ela passa assim, rápida. Quando foi no ano de 2022, eu tô novão, bonitão aqui assim, querido, eu tenho 2 estentes aqui no coração. Nós estávamos com uma viagem com um grupo para fazer um ato profético lá na Alemanha. Eu estava super feliz. Deus foi operando, trabalhando. A minha filha teve um sonho que um amigo nosso orava por nós. Às vezes eu não conto muito certinho não. Depois eles falam, pai, isso mudou um pouco a história lá, hein? Mas a minha filha sonhava que um irmão, que é igual um filho nosso, já teve aqui igual um conselheiro Pena também, que ele orava para nós como se a gente estivesse indo para o campo. Aí nós fomos sair um dia, até ministrar lá na nossa igreja, esse grupo que a minha esposa tem, com os jovens que tocam, e ele estava junto. Eu falei, já o Pedro está aqui, olha, nós estamos para fazer viagem para a Alemanha. Ô Pedro, ora por nós aí, para cumprir o sonho lá da nossa filha. E ele falou assim, pastor, o senhor já vai para a Alemanha? Aproveita, vai à Bósnia. Na Bósnia, querido, mora o meu pai na fé, que sempre chamava para eu ir lá, e eu nunca dava certo. Eu falei, rapaz, isso é de Deus, Deus está operando, eu vou conversar com ele, se der tudo certo. E aí eu liguei para ele, mandei recado. A mulher da parte tá fazendo a parte de viagem, quando eu mandei o recado para ela, ela conhece esse Walter também, ela falou assim, pastor, eu já organizei toda a nossa viagem de ida. Foi para uma pós-pandemia, né, em 2022, que ele ficou um pouco travado. Eu já organizei toda a nossa ida, mas a volta não. Então o grupo vai voltar para o Brasil, ou a gente ia para a Alemanha e depois República Tcheca, dali a gente vai lá na Bósnia. Eu falei, gente, vai ser um prazer, um presente de Deus para ir lá visitar o meu pai na fé, aquele que me ganhou para Jesus. O Warner conhece bem ele, o Walter. E ainda, ele casou uns dias antes no civil, né? Ele deixou para fazer a festa do casamento dele no dia que a gente estava lá. Foi assim um presente de Deus. E eu falei assim, o Senhor confirmou tudo, tá tudo certinho, nós vamos. Fui fazer uma bateria de exames, queridos, na esteira, acusou um probleminha. O médico falou assim, olha, vamos fazer uma tomografia, porque eu fiquei preocupado com isso aqui. Fui fazer a tomografia, ele me chamou
lá no consultório e falou: você vem aqui porque o negócio seu não tá bom não. Ele falou: você tem que fazer um cateterismo. Eu falei: doutor, eu estou com uma viagem daqui a alguns dias para a Alemanha. Ele falou: não, você faz a cirurgia, faz o cateterismo e depois você viaja, tranquilo, com 2, 3 dias você tá bom. E aí, querido, uma semana e meia, eu creio, antes, eu internei, fazer o cateterismo, fiz, o cateterismo, e ele falou: tem que colocar 2 stents. E aí começa aquela briga de plano, libera, não libera. Eu fiquei uma semana no hospital e falou: Senhor, e a viagem para a Alemanha, o Senhor já confirmou tantas coisas. Mas aí Deus operou lá, uma maravilha lá. E aí no sábado eu fiz. Na segunda-feira eu voltei para casa, e na outra sexta e terça, uma semana depois, 8 dias depois, nós estávamos viajando para a Alemanha. Foi assim, uma viagem maravilhosa. Mas eu fico pensando, queridos, quantas pessoas vão para um lugar para fazer um cateterismo e não retornam? Então a nossa vida, ela é finita. Há poucos dias nós enterramos a irmã dela. Foi dia 12, poucos dias, 12 de abril. Algo assim que até agora a gente está querendo vivenciar isso, Senhor. O que foi isso? Na hora que a irmã estava nova, 71 anos, estava bem. Janeiro foi fazer um exame, e de janeiro a março o negócio foi só piorando. Março ela internou, fez uma biópsia, veio para casa, voltou para o hospital. E assim, uma coisa rápida. Claro, não quero, querido, estar fazendo aqui, trazendo aquelas mensagens: olha, prepara-te, você vai encontrar, Deus pode chamar você essa noite. O que pode acontecer, Mas aí eu vejo assim, como que é a brevidade. Então pode ser muito rápido. E nós cremos também na volta gloriosa de Cristo Jesus. Mas o nosso tempo, ele passa. E nós vamos um dia chegar ali: mas o que eu e você estamos fazendo com os talentos que o Senhor Deus nos deu? O que você e eu estamos fazendo, querido? Um dia vamos comparecer, sim. Não quero trazer aqui aquela preocupação, porque como eu disse, a vida cristã, querido, ela é trabalhosa, mas ela pode, e Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã de poder, de prazer, de alegria, de unção, de riso. Deus é aquele, querido, que faz abundar, vai além daquilo que nós pensamos, pedimos. Deus é um Pai maravilhoso, Deus é um Senhor bondoso, Deus é aquele governador que faz tudo para com seus filhos. Trabalhamos, sim, precisamos renunciar a esse mundo, sim, mas quando nós colocamos, queridos, o nosso alvo em Cristo, quando nós colocamos a nossa vida no Senhor Jesus, nós vamos cantar essa música, essa é a minha promessa: gastarei meus dias para te conhecer. Essas canções que nós temos cantado falam: olha, eu vou me gastar, eu não quero tesouro, eu não quero dinheiro, eu quero é te servir. Esses dias eu comecei me pegando e compartilhei isso com a minha esposa. Falei: querida, Deus tem falado comigo, porque eu sempre cantei, mas assim eu sinto que eu queria muito as mãos de Deus. Falei: eu quero orar e quero repreender, eu quero o Senhor, é a presença do Senhor, é a glória dele, porque é Ele quem enriquece. As bênçãos podem vir, mas não é elas que eu vou correr atrás, não é elas que eu vou ser o motivo da minha oração. A minha oração vai ser pela presença manifesta, pela presença poderosa de Deus na minha vida. Quer dizer isso, é renúncias, é busca, é você pagar um preço, o sacrifício, mas saber que tudo isso traz prazer, traz alegria, e é isso que eu vou levar para a vida eterna. Tudo que nós temos e fazemos vai ficar por aqui, como diz lá em Eclesiastes, mas aquilo que nós estamos mandando para a eternidade, querido, aquilo vai reverberar por toda a eternidade, para a honra e glória ao nome do Senhor, queridos. Amém, amém. Queridos, caminhando, é até 7, 6h45, então já passei. Irmãos, eu vou aprender com o meu apóstolo, deu o horário certinho, eu achei que era até às 7. Queridos, eu só ia falar aqui que nós precisamos ser servos, ser gratos, e trabalhar. Não sei qual é o talento que Deus te deu, mas Ele deu talentos para você. Ele te deu unção para você. Sirva ao Senhor com alegria. E se Deus te colocou aqui, queridos, se Deus te colocou aqui, porque Ele quer que você sirva ao Senhor aqui, com
compartilhar assim bem rápido. Eu fui muitos anos, eu e minha esposa até começamos a pastorear uma igreja que era de meio de família, que é bem parecida, originária aqui mesmo da igreja cristã, casa de oração. A minha esposa e eu tinha uma chama pentecostal que ardia, que chamava, e é difícil você desvencilhar, mas a gente tem que caminhar, tem que seguir, tem que servir. Hoje nós reunimos numa igreja pentecostal, quem pode orar em línguas, pode clamar ao Senhor com alegria. Mas eu estando lá, eu falava: Senhor, parece que eu não quero estar aqui, o Senhor me colocou aqui, eu sei que o Senhor trouxe aqui, por que eu não sinto alegria aqui? Por isso que eu estava sempre olhando, eu queria que isso aqui acontecesse lá, eu queria que o pentecostalismo chegasse lá, mas não era isso que Deus queria. E eu falei: Senhor, me dá alegria por estar aqui na minha igreja, alegria junto com meus irmãos, que é cheio da unção, que sapateia, glorifica. Queridos, Deus colocou você aqui porque Ele quer que você sirva aqui. Então arregaça as mangas, trabalhe, junte com o pastor Lenilson aí, Neuci, com os demais pastores, sirva ao Senhor, para que você um dia possa chegar na glória e Jesus olhar para você e falar assim: meu servo, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo eterno do seu Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Amém, obrigado aí, pastor Lenilson, estou muito, muito feliz de poder compartilhar dessa palavra. Aleluia, obrigado, pastor. Coloque-se de pé, irmão. Estava tão bom, né? Eu também nem vi o tempo passar. E eu sei que Deus está falando conosco. E daqui a pouco Deus vai continuar falando. Que a Graziela vai estar pregando no nosso segundo culto e vai ser bênção. E Osley, a menina me chegou e disse: pastor, você está numa paleta de cores, né? A Débora, que eu, você, estamos na paleta de cores. Diz a Rosilene que eu estava andando muito mal arrumado, eu tinha que entrar na paleta. Eu disse: eu não sou violão, irmã, não sou flauta. Então, a paleta de cores sobre nós é o Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia. Pastor Osley, faz uma oração final, ministra a bênção apostólica sobre nós, e daqui a pouco, irmãos, nós vamos começar o segundo tempo, e o Dinho, Jéssica, segura o Dinho aí para louvar no segundo tempo, porque ele foi embora semana passada, eu não liberei que foi, vai ficar para o segundo culto aí para louvar o Senhor com a gente. Pai, obrigado por essa noite, Deus. Pode dizer que isso foi um presente que o Senhor deu para mim, para minha família, estarmos aqui nessa noite, e creio que o Senhor também derramou bênção aqui sobre essa congregação, sobre esses amados irmãos, Pai. Sou tão feliz com essa igreja, que é bênção na minha família. Creio que grandes coisas o Senhor tem feito na minha família aqui, Deus. Bênção que o Senhor derrama aqui e que vai nos lares todos, e os lares dos meus irmãos, sobrinhos aqui. Pai, Tu sabes a vida de cada um, abençoa, derrama graça, derrama poder, opera, Deus. Pai, se alguém aqui com o coração ressentido, libera perdão. Talvez o chamado que o Senhor tem colocado no coração é alguém liberar o perdão, se desprender. Pai, continua trabalhando, operando e usando essa igreja para a salvação de vidas aqui nessa cidade, nesse estado, porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma história linda com essa igreja aqui. Continua derramando o Teu poder, trazendo cura, trazendo salvação, Pai, derramando os dons espirituais, batizando no Teu Santo Espírito. Faça isso aqui para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E eu declaro, queridos, que a graça, maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor, esse amor de tal maneira do nosso Pai, e que as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, obrigado, pastor, a esposa, os filhos, muito obrigado, Deus abençoe. Irmãos, vai e não peques mais, tá? Aviso da semana, rápido aqui: oração na sua casa, jornada de clamor, às 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. Não esqueça, separe 15, 20 minutos e ore, durante 3 meses, maio, junho e julho, lá na sua casa. Tire um tempo para falar com Deus por lá. Reunimos 981 presença em 45 dias de oração no templo. Obrigado por você ter estado com a gente. Deus abençoe.